a vida machuca, Deus cura. Você pode dizer isso? Fala assim: a vida machuca, Deus cura. A vida machuca, Deus cura. Querido, essa é uma realidade. A vida de fato, ela, ou seja, com todos os seus percalços, com tudo que a gente vive, ela muitas das vezes nos machuca. E o problema, na verdade, é o que você faz com isso. Como que você vive a sua vida. Como que você se relaciona com isso. E nessa noite, eu quero liberar sobre a sua vida, de fato, essa palavra. Olha, há um valor que nós precisamos entender. E na verdade hoje, nós vamos falar sobre isso. Admita as suas fraquezas e limites. Admita as suas fraquezas e os seus limites. E para que a gente possa, na verdade, entrar nessa palavra, nós vamos para a palavra de Deus em Jeremias capítulo 33, o verso de número 6. Jeremias capítulo 33, o verso de número 6. Diz o seguinte: todavia trarei restauração e cura, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Hebreus no capítulo 6, o verso 1, a palavra de Deus também nos diz o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Para de fato lidar com essa vida, é necessário que você viva essa realidade, que você aprenda, na verdade, ou seja, amadureça no Senhor. E para amadurecer, a primeira coisa que você precisa fazer é entender a realidade. E qual que é a realidade? A realidade é que todos nós temos fraquezas, todos nós temos limites. E o problema é como que nós lidamos com isso. A falta de maturidade muitas das vezes faz com que a gente faça o quê? Com que a gente ignore os nossos limites, ignore as nossas fraquezas e vivamos a vida assim de maneira vã. Mas olha, a palavra de Deus não nos ensina isso. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, o verso 20. E nós encontramos Paulo num dos maiores dilemas. Eu acredito que o capítulo 7 de Romanos, ele é especial porque ele mostra, na verdade, ou seja, Paulo se despindo diante da igreja de Roma e mostrando, na verdade, que todos os seus limites e todas as suas fraquezas. E no verso 20 ele diz o seguinte: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo o seguinte: olha, às vezes eu faço, tem coisas na minha vida, tem atitudes que são frequentes na minha vida, que não representam na verdade aquilo que eu quero, que não representam na verdade a minha vontade. Por exemplo, quantas das vezes você já tentou agradar a Deus, viver uma vida que agrada a Deus, e não conseguiu, e falhou? No meio do caminho você estava indo tudo certinho, mas no meio do caminho havia uma pedra, e no meio dessa pedra, ou seja, você tropeça nessa pedra, você cai, e aí você fala assim: para mim não tem jeito. Querido, isso é apenas uma manifestação da sua fraqueza, e que você precisa tratar com isso. O apóstolo Paulo está mostrando para nós, que se o apóstolo Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, um dos maiores teólogos da história da igreja, ele está confessando isso, quanto mais eu e você também não vamos, ou seja, ter essas fraquezas dentro de nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o verso 9, 2 Coríntios 12, 9, o mesmo apóstolo Paulo diz o seguinte, na verdade a resposta de Deus para ele, para talvez a sua maior fraqueza. E qual que é essa resposta? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se
Se o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, o que é que eu preciso fazer? Ficar deprimido por causa disso? Ficar sofrendo por causa disso? O apóstolo Paulo não nos ensina isso. Ele diz o seguinte, ele continua: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo repouse em mim, é necessário que você tenha consciência, na verdade, das suas fraquezas, daquilo que você tem vivendo. Você sabia? Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim. Você sabia que Deus ama usar pessoas fracas? Você sabia disso? Vira para quem está do seu lado e fala assim: Deus ama usar pessoas fracas. Mas por que disso? Porque quando a pessoa é fraca, ou seja, quando Deus faz isso, fica evidente, na verdade, que a glória, que o poder, ou seja, que o resultado daquilo não é por causa da pessoa, mas é por causa de Deus. E é por causa disso que Ele, na verdade, Ele quer usar todos nós. Há uma verdade que você precisa ter clareza sobre isso. Todo mundo tem fraqueza. Todo mundo tem dores. Todo mundo tem limitações. Ninguém é autossuficiente. E é por isso que o autoconhecimento, que conhecer você é importante. Conhecer, na verdade, como que Deus te criou, conhecer, na verdade, o propósito de Deus para você, conhecer, na verdade, aquilo que Deus, na verdade, diz a seu respeito. Conhecer quem você é, não apenas do ponto de vista humano, mas conhecer você do ponto de vista espiritual. Por quê? Conhecer você do ponto de vista humano vai te mostrar suas fragilidades. Ótimo, isso é um passo, mas não te ajuda a romper isso. Não te ajuda, na verdade, a superar esses problemas. Você precisa, na verdade, ser bem realista com você. Querido, existe uma série de defeitos e imperfeições em você que são impressionantes. Muitas das vezes isso é físico, isso é espiritual, isso é intelectual, isso é emocional. Tudo isso, na verdade, tem um propósito. Talvez você está me ouvindo e falando assim: não é para mim não. Eu não vejo assim muito defeito na minha vida. Eu não vejo assim muito defeito. Talvez nessa noite você está ouvindo isso e pensando assim: eu não tenho tanto defeito. Quero te dar uma receita. Se você for casado, pergunta para o seu cônjuge. Fala assim: amor, eu tenho algum defeito? Eu tenho certeza que você vai ouvir alguma coisa. Sabe por quê? Porque todo mundo tem defeito. Está sentado do lado do esposo, da esposa aí, você está rindo, né? É de chorar, né? Pergunta aí para ela agora, fala assim: eu tenho defeito, amor? Pergunta aí. Agora a gente vai falar assim: ora por mim, me ajuda. Mas presta atenção, todos esses defeitos, na verdade, ou seja, se nós estamos aqui, temos defeitos, você está no lugar certo. Porque a igreja, na verdade, é esse lugar onde Deus nos traz para fazer o quê? Para trazer cura sobre as nossas vidas, para nos ajudar, para que a gente possa ser aperfeiçoado. O que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes nós ignoramos esses problemas. Muitas das vezes você lida com situações da sua vida que são incontroláveis e que ocasionalmente, ou seja, em situações diferentes, elas trazem sofrimento para você. Às vezes você se depara aí com obstáculos na vida financeira, que recorrentemente, ou seja, você está sempre enfrentando isso. Talvez na sua vida relacional, no seu casamento, nos seus relacionamentos com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. E você olha e vira e volta e meia você está em conflito por causa disso. Deixa eu te dizer uma coisa. Como que a gente lida com isso?
A maioria de nós lida com isso dando desculpa. Meus problemas financeiros é por causa do governo, é por causa dos problemas, é isso, aquilo, aquilo outro. Mas a gente não assume a parte que é nossa. A gente faz um esforço danado intelectual para fazer o quê? Para aplacar a nossa consciência, para nos dar desculpa. Eu tenho problema na família, na criação de filhos, porque o meu pai na verdade falhou comigo, porque minha mãe falhou comigo, porque a sociedade falhou comigo. Querido, Deus pode usar as suas fraquezas para transformar suas fraquezas em bênçãos. Mas deixa eu te dizer uma verdade: Deus não pode usar as suas desculpas para abençoar a sua vida. Para você ter cura de Deus, para você receber a cura de Deus, você vai ter que abandonar essas desculpas que você vive dando para você mesmo, para aplacar a sua consciência. E na verdade você precisa tratar com isso. Eu queria que você entendesse nessa noite que Deus tem um olhar diferente para as suas fraquezas. Deus tem uma perspectiva diferente das suas fraquezas. Você muitas das vezes olha para as suas fraquezas de um jeito. Você se envergonha, você esconde, você faz um monte de coisa para evitar isso. Mas eu quero dizer para você que Deus não olha dessa forma. Isaías no capítulo 55, abra a sua Bíblia comigo. Olha o que a Bíblia diz a respeito do Senhor. Isaías capítulo 55, verso 9. A Bíblia diz o seguinte: assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, a forma como você avalia a sua realidade, ela não se compara à forma que Deus avalia. Eu quero afirmar para você nessa noite que as suas fraquezas não são um acidente. Não é um acidente, na verdade. Eu quero afirmar mais: Deus as permitiu na sua vida para mostrar o poder dele através delas, para que você pudesse receber na verdade o poder de Deus, para que você pudesse experimentar o poder dele por meio das suas fraquezas. Sabe quem é que precisa de médico? Quem é que precisa de médico? São aqueles que estão doentes. Sabe quem é que precisa de um Deus? É aquele que sabe que é pecador, é aquele que sabe que tem as suas falhas, é aquele que entende que sozinho ele não se basta. Você sabe por que o ateu não tem Deus? Porque para o ateu, ele é o seu Deus. Ele não precisa de Deus, ele se basta. Mas nós entendemos, olha, na nossa humildade, nós sabemos que na verdade sozinhos nós não podemos. Nós sabemos que precisamos da ação, ou seja, de uma ação sobrenatural. E é por isso que nós nos relacionamos com um Deus verdadeiro. Você precisa entender, meu irmão, que Deus não se impressiona com a sua força, com a sua autossuficiência. Nada disso impressiona Deus. Nada disso impressiona Deus. A atitude número 1 para ser abençoado é reconhecer as próprias fraquezas, é reconhecer as próprias limitações, é reconhecer os próprios pecados, é reconhecer na verdade, ou seja, a nossa miserabilidade. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá em Mateus capítulo 5, verso 3, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Você precisa entender, meu irmão, que Deus, Ele é especialista em usar pessoas imperfeitas para realizar coisas extraordinárias. Deus usa pessoas simples para que o extraordinário possa acontecer. E na verdade isso está falando de mim e de você, está falando a respeito das nossas fraquezas. Se Deus usasse apenas pessoas perfeitas,
nada seria realizado. Porque se ela é perfeita, ela não precisa de transformação. Se ela é perfeita, ela não precisa de perdão de pecados. Se ela é perfeita, na verdade, ela não existe. Porque não existe pessoas perfeitas. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus tem esse amor por usar pessoas imperfeitas? Querido, é para que tudo pudesse, na verdade, retornar para Deus. É para que a glória, na verdade, retornasse para Deus. 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. É quando você olhar para os grandes feitos que você faz, e você puder dizer assim: glória a Deus. Você olhar para a sua família, e não ficar assim: olha a família que eu construí. Não, é a família que Deus te deu. É você olhar para as obras das suas mãos, do seu trabalho, e você perceber, assim, não ficar sendo levado, ou seja, seduzido pelos seus sucessos, e dizer assim: olha como que eu sou bom nisso. Não, é o poder de Deus em mim que me capacita para ser bom nisso. Então, se é o poder de Deus, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você tem sucesso no seu trabalho. Glória a Deus porque você tem sucesso em realizar coisas. Entende isso? É você entender que é o poder de Deus que age em nós e que gera todas essas coisas. Quando a gente faz isso, a gente admite a nossa posição, a gente admite quem nós somos. Qual que é o nosso medo? De expor as nossas fraquezas. Eu não vou mostrar as minhas fraquezas porque se as pessoas souberem que eu sou fraco nessa área, que eu tenho esse problema, que eu tenho essa dificuldade, talvez eu não vou ser aceito. A gente tem medo da aceitação do outro, a gente tem medo do julgamento dos outros. Querido, mas deixa eu te dizer algo assim que não tem como você fugir. Você quer conhecer, ou seja, saber, ter a prova, ou seja, é indiscutível que todo mundo tem problema. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana, ele usa uma expressão que eu já repeti inúmeras vezes e vou repetir de novo, mas talvez você vá ouvir pela primeira vez e isso vai fazer muito sentido para você. Querido, não tem jeito, todo mundo fede em algum lugar. Todo mundo fede em algum lugar. Se você for o próximo a usar o banheiro depois daquela pessoa, você vai perceber, pode ser a pessoa mais linda, mais perfeita, mais caprichosa, mais tudo. Se você chegou naquele momento, depois dela ter ali, enfim, feito as suas necessidades, você vai ver assim: mas não é possível. Meu filho, não é possível. É possível sim. Por quê? Porque isso é carne, isso é natureza humana. Isso é limitado, isso tem fraquezas, isso tem falhas. Paulo, na verdade, ele mostra para os seus discípulos, ele mostra para os irmãos e ele mostra para nós o quanto que ele é fraco. E ele não está fazendo isso escondido. Sabe como que ele está fazendo? Ele está escrevendo as cartas e enviando para a igreja. E olha o que ele diz, na verdade o que acontece em Atos capítulo 14, verso 15. Paulo, admitindo isso diante de uma multidão, ele diz o seguinte: homens, por que vocês estão fazendo isso? Paulo chegou e está todo mundo lá tietando ele. Paulo, deixa eu tirar uma foto com você, pega na minha mão. Paulo, eu quero te abraçar. Paulo, eu quero fazer isso. Paulo, ou seja, as pessoas estavam olhando para ele como se ele fosse um Deus. E aí o apóstolo Paulo diz assim: por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos, como vocês. Nós estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. O que Paulo está dizendo? Olha,
eu não sou mais do que ninguém, eu sou igual a vocês. Eu sou comedor de arroz e feijão como você. Eu também tenho falha, eu também tenho limites. Quando você admite que você é humano, ou seja, você começa a se relacionar com Deus numa nova perspectiva. Se existe algum poder na sua vida, agindo na sua vida, olha, quando você admite que você é humano, você vai perceber o seguinte: olha, existe algum poder agindo em mim. Este poder na sua vida, ele só pode vir de Deus ou do diabo. Se você vive uma vida de relacionamento com Deus, você vai desfrutar do favor de Deus, da bênção de Deus. O Senhor está em você e Ele vai agir através de você. É o Senhor que vai dirigir os seus passos. Agora, se você vive para você mesmo, se você vive, ou seja, querido, na verdade talvez você não perceba, mas também, ou seja, o diabo ele controla as pessoas. E aí na verdade está a decisão que você precisa tomar: o seguinte, olha, você precisa reconhecer quem você é e saber o seguinte: há um poder agindo em mim, ou isso é de Deus ou é do diabo. Eu espero que no seu caso você tenha escolhido a primeira opção, que seja Deus que esteja agindo em você, porque é dessa forma que nós vamos viver aquilo que Ele planejou para nós. Agora, se ao falar isso, ao falar sobre o apóstolo Paulo, você pensa na verdade que o apóstolo Paulo convivia mal com essa questão das fraquezas? Querido, o apóstolo Paulo nos ensina na verdade como lidar com isso. É uma questão na verdade de humanidade e fraqueza. Paulo não estava enganando a si mesmo. Por que ele se alegrava com suas fraquezas? Porque ele sabia que a partir dali, quando ele reconhecia, ele abria espaço para que Deus pudesse vir sobre ele e agir na vida dele. É isso que você precisa aprender. A vida machuca, Deus cura. Aí você olha para as suas fraquezas: eu tenho sofrido muito por causa disso. Deus tem cura para você, mas essa cura virá a partir do reconhecimento de quem você é. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Olha o apóstolo Paulo aqui reafirmando: eu me gloriarei ainda mais. Mas por quê? A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, é você na verdade, ou seja, reconhecer a sua fraqueza e falar assim: Deus, eu estou sofrendo. Deus, eu não consigo vencer essa situação, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para isso. Deus, me ajuda, me mostra o que o Senhor quer fazer na minha vida, me mostra o que eu preciso mudar. As nossas fraquezas, na verdade, elas batem muitas das vezes na nossa cara e mostram na verdade o quanto nós somos limitados. E aí tem dois tipos de situações. A primeira é aquele que quando vê as suas fraquezas fica arrasado, depressivo, decepcionado consigo mesmo. Esse entra para um quadro de depressão, esse vai sofrer, vai morrer. E outro que quando reconhece as dificuldades, vai para os pés da cruz e fala assim: Senhor, me ajuda. A tua palavra diz que olha, o seu poder, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, nessa minha fraqueza aqui, nesse meu pecado, coloca o teu poder, coloca a tua vida, ministra na minha vida a partir disso. É um lugar, na verdade, para você se quebrantar. Há algo muito especial na sua fraqueza. Por quê? Porque ela te leva ao quebrantamento. A sua fraqueza, quando você entende a sua fraqueza, você começa a se prevenir. Você começa a se prevenir. Você vai dizer: se eu sou fraco nessa área, eu não vou dar bobeira, eu vou me guardar. Ou seja, ela te previne de um dos maus da humanidade. Sabe qual é esse mal? A arrogância. A humanidade, ela é arrogante. Quantas das vezes você já não bateu no seu peito e falou assim: isso aqui eu dou conta, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu posso, isso aqui eu sou eu consigo. E aí isso foi apenas o trampolim para você quebrar a cara 2 passos para frente. Logo depois você perceber que não valeu de nada, está tudo errado. E aí você fala assim: mas como que pode dar errado? Deus resiste o soberbo,
Deus resiste o arrogante, e Deus na verdade exalta o humilde. Então, querido, o que nós precisamos aprender? Olha, esse regozijo de Deus nas nossas fraquezas é uma manifestação de fé na graça e na bondade de Deus. É você saber o seguinte: se Deus permitiu que eu tivesse essa fraqueza aqui, Ele vai suprir o escape, Ele vai suprir na verdade a porção de Deus. A graça de Deus vai se manifestar na minha vida, me dando força suficiente para vencer isso. Isso é que você precisa entender. É dessa forma que nós vencemos, é dessa forma que nós avançamos para aquilo que Deus preparou para nós. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Quantos conhecem a história de Gideão? Você conhece a história de Gideão? Se você conhece, levante sua mão, deixa eu ver. Bom, glória a Deus. Eu não vou poder... Tem muitos aqui que não levantaram a mão, estou entendendo que você não conhece. Então, ou seja, eu não vou poder contar muito da história. Mas Gideão foi chamado por Deus para uma grande batalha. E aí o que acontece? Ele convoca o povo de Israel para se unir, para que eles pudessem lutar contra os midianitas. E aí o que acontece? 32 mil pessoas se apresentam. Só que o exército dos midianitas era de 135 mil. Aí você faz a conta: 135 mil para 32 mil. Mas aí fala assim: não, Gideão vai ser um homem de fé, e com esses 32 mil nós vamos vencer. Mas sabe o que acontece? Deus resolve dar uma invertida no negócio. O que estava difícil, Deus faz o quê? Deus reduz os 32 mil homens a 300. Você sabe o que é isso? É Deus falar o seguinte: para cada um do povo de Israel haverá 450 midianitas. Sabe o que Deus estava querendo mostrar para ele? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É assim, como que um consegue vencer 450? É só no poder do Senhor, é só por meio da unção. Esse foi o quadro na verdade, 450 por 1, e eles venceram. Por quê? Porque Deus estava com eles. Eles podiam dizer: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você precisa na verdade ter essa perspectiva no seu dia a dia. Às vezes você olha para o tamanho do gigante, você olha para os problemas, olha para as lutas e fala assim: ah, eu não dou conta, ah, eu não posso. Querida, é nas nossas fraquezas também que nós devemos nos unir como família. É a gente entender, na verdade, o Gideão não podia vencer sozinho. Aqueles 300, quem que eram? Eram os 300 do seu povo. Você precisa entender o seguinte, querido: Deus te deu uma família, Deus te deu uma família de fé, e é por meio disso que você vai vencer. Ou seja, nas nossas fraquezas, nós devemos nos unir com a nossa família de fé. Por quê? Porque onde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio, amém? Ou seja, quando nós estamos juntos, nós podemos vencer. Aleluia! Aleluia! Vencer Weverner, ele disse o seguinte, esse pastor e escritor inglês, ele disse o seguinte: que os cristãos são como flocos de neve, isolados, eles são frágeis, mas quando eles se juntam, eles interrompem o trânsito. Quando nós nos unimos, quando nós estamos todos no mesmo propósito, querido, a cura de Deus vem sobre nós. O que essa sociedade precisa? Essa sociedade precisa de homens e mulheres curados, para que possam curar outros. Deus quer começar em nós um movimento para mudar a realidade das nossas famílias, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. É por meio da igreja que Deus vai fazer isso. Mas qual que é o problema?
é que a gente vive essa síndrome da galinha da Angola. Estou fraco, eu não dou conta, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu sou pecador demais. Querido, Deus não vai abençoar você por causa das suas desculpas. Abandone as suas desculpas. Lembre-se, Deus ama usar pessoas fracas. A Bíblia mostra isso. Qual era a fraqueza de Moisés? Moisés foi um homem poderosamente usado por Deus, o maior líder de todos os tempos. Mas qual era a fraqueza dele? Moisés era compulsivo. Moisés era aquela pessoa assim que estourava. Quando ele viu o egípcio maltratando o hebreu, o que ele fez? Ele foi lá e matou ele. Aquilo foi um acesso de ira, um descontrole. Querido, matar um homem com as próprias mãos não é coisa fácil. E aquele não era um homem qualquer, era um soldado, ou seja, era alguém preparado para lutar. E o Moisés foi lá e fez o quê? E matou ele. Essa era a fraqueza dele. Ele era impulsivo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que depois que Moisés foi submetido ao teste do deserto, os primeiros 40 anos de vida dele, que ele fugiu do Egito e foi para Midian, foi morar com seu sogro, foi pastorear as ovelhas, Deus tratou isso com ele, ao ponto dele receber o título do homem mais manso da terra. Ele era manso, mas ele não foi sempre assim. Primeiro ele era impulsivo, primeiro ele era bravo, mas o Espírito Santo tratou naquela fraqueza dele. Deus tratou naquela fraqueza dele e tornou ele um homem manso. O Gideão que nós falamos era um homem de baixa estima, de baixa estima. Tanto é que quando Deus falou com ele falou assim: não, Deus não pode estar falando comigo não, isso é coisa da minha cabeça, Deus não está falando comigo. Se é o Senhor que está falando comigo, me dá um sinal. Aí Deus vai dar o sinal. Mas ele tinha tanta baixa estima, que mesmo Deus dando o sinal, ele falou assim: não estou feliz ainda, agora faz o contrário. Por quê? Porque ele não acreditava em si, ele não acreditava que Deus poderia falar com ele. Talvez é o que está acontecendo com você neste momento. Você está ouvindo isso tudo, você fala assim: não, isso é para os outros, não é para mim. É para você sim. Deus quer curar suas fraquezas, Deus quer abençoar você, Deus quer mudar a realidade da sua vida. Tanto é que Gideão depois foi para a guerra. Quem é que convocou o povo? E quando ele convocou o povo, ele diz o quê? Deus nos chamou para ir à guerra. Uai, cadê a baixa estima? Deus tratou. Abrão, qual que era a fraqueza de Abrão? Medo. Ele teve medo que os homens matassem ele por causa que a sua esposa era linda e maravilhosa. Aí por causa do medo, o que ele fez? Mentiu. Tudo por causa do medo. Mas ele viveu a vida inteira assim? Não. Deus tratou com ele. E Deus fez de Abrão pai de multidões. Deus fez do homem que morria de medo o pai da fé. Você entende isso? De crer contra a esperança. Ou seja, Deus trata com as nossas fraquezas. Davi, homem segundo o coração de Deus. Qual que era a fraqueza de Davi? O sexo. Mas o que Deus fez? Deus tratou com Davi. Ou seja, Deus ama usar pessoas que são fracas. Todos esses homens, a gente poderia falar de tantos outros, foram usados por Deus apesar das suas fraquezas. Por que Deus não pode usar você? Por que com você vai ser diferente? Será que Deus mudou logo na sua vez? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, amém? João,
o apóstolo do amor. Nem sempre ele foi o apóstolo do amor. Era o João, filho do trovão. Era o João que, quando as pessoas começaram a dar algum trabalho lá em relação a Jesus, ele virou para Jesus e falou assim: Senhor, o Senhor quer que a gente mande que caia fogo do céu sobre a vida desses homens aí? O homem era bravo. E aí você pega e vê o João fazendo isso tudo, esse jovem e tal, mas a gente vê que Deus trabalhou na vida dele, e ele se transforma no apóstolo do amor. Quando você lê as cartas dele lá, ou seja, lá na primeira, segunda e terceira carta de João, você vai ver ele falando de amor. O homem que falou assim: esses homens estão errados, vamos tacar fogo neles, agora está falando assim: filhinhos, não pequem. Todavia, se vocês pecarem, presta atenção, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Gente, como é que esse homem mudou? Foi do dia para a noite? Não, houve um processo, e é isso que você precisa entender. Você está debaixo de um processo, Deus está trabalhando na sua vida, mas enquanto você continuar dando desculpa, isso vai travar na sua vida. Enquanto você não avança, isso não muda. Creia, querido, creia, que quanto mais você baixar sua guarda, mais Deus vai agir na sua vida. Enquanto você está armado aí, se defendendo, se escondendo, Deus não vai agir na sua vida. Mas à medida que você for, baixando a sua guarda, mostrando o seu rosto: pastor, mas eu vou apanhar, eu vou doer. Vai, mas é o tratamento de Deus. É Deus tratando com você para que você possa avançar, para que você possa crescer. Baixe as suas defesas, envolva-se com pessoas. Tenha certeza, querido, que esta é a vontade de Deus. Tem muita gente que fala assim: eu não aguento mais a igreja, eu não me aguento mais a minha célula, eu não aguento o grupo de pessoas. Por quê? Porque as pessoas me ferem. Querido, as nossas fraquezas, na verdade, é a oportunidade de Deus trabalhar nas nossas vidas. É aquela comunidade dos porcos espinhos. Lembra dessa história? Veio um inverno rigoroso e os porcos espinhos, eles tiveram que se ajuntar para se aquecer. Só que quando eles se ajuntavam, o espinho de um machucava o outro. Aí o que acontece? Não, então vamos separar. Mas aí vem o frio, e se eu ficar separado, o frio me mata. Então vamos se juntar de novo. E aí o espinho de um e do outro vai fazer o quê? Vai machucar, vai trazer, ou seja, vai trazer dor. Mas vai trazer, ou seja, vai manter a sua vida, vai possibilitar que você seja curado. Querido, a vida machuca, mas Deus cura. A vida machuca, as decepções, as lutas do dia a dia fazem com que a gente viva, na verdade, situações difíceis. Pare de fugir do sofrimento, pare de fugir, na verdade, dos seus problemas. Enfrente, porque é dessa forma que nós vencemos. Querido, você pode até se machucar com as pessoas, mas deixa eu te dizer, ao passo que você se machuca com os outros, Deus ele vai te amparar e Ele vai tratar das suas feridas. O nosso Deus é um Deus que cura, amém? O apóstolo Paulo, na verdade, ele mostra isso. Paulo falou das suas fraquezas de maneira bem aberta nas suas cartas. E eu quero encorajar você para fazer o mesmo. Faça como o apóstolo Paulo. Fale para Deus das suas falhas. Fale para Deus das suas falhas. Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 7, verso 9. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O pecado traz morte, é verdade. Assuma isso. Assuma, na verdade, chame o pecado de pecado mesmo. Dê nome às coisas, aquilo que elas têm. Mas olha,
Deus, Ele não te desampara quando você, na verdade, se mostra quem você é para Ele. Provérbios, no capítulo 28, verso 13, a palavra de Deus diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Ou seja, fale para Deus, confesse na verdade as suas fraquezas, os seus pecados, confesse na verdade, ou seja, e comece a desfrutar da liberdade deles, seja livre desse cárcere, porque viver na verdade, ou seja, escondendo a sua vida, escondendo as suas falhas, nada mais é do que uma prisão. Faça como o apóstolo Paulo, fale para Deus sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que você está sentindo. Quantas vezes nós falamos, aliás, olha para mim, quantas vezes nós estamos ansiosos para ter alguém para nos ouvir, e fala assim: ai pastor, ninguém me ouve, meu marido não me ouve, minha esposa não me ouve, meus pais não me ouvem. Querido, Deus está sempre pronto para te ouvir. Então, ou seja, se as pessoas não te ouvem, querido, não importa, começa a falar para Deus os seus sentimentos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 11, a Bíblia diz: falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhes abrimos todo o coração. Ou seja, abra o seu coração. O ambiente da igreja é um ambiente de cura, na verdade. Você precisa, na verdade, ou seja, se juntar a pessoas que sejam mais maduras na fé que você possa confiar o seu coração, que você possa abrir, na verdade, e receber, na verdade, ajuda. O Salmo 32, o verso 3, o salmista diz o seguinte: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Talvez essa é a realidade que você está vivendo hoje. Você está gemendo, você está sofrendo, mas você não tem coragem de baixar a guarda. Você não tem coragem de falar assim: olha, me ajuda, ora por mim, me ajuda na verdade a resolver esses problemas. O Salmo 32, o verso 3 diz o seguinte: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Às vezes você olha para a sua realidade, você percebe o que? Você está definhando. Você está definhando fisicamente, você está definhando emocionalmente, você está definhando, na verdade você não está vendo isso. Na verdade é porque você não assume quem você é. Você não assume, na verdade, as suas fraquezas. Querido, olha, a vida machuca, mas Deus tem cura para você. Deus tem cura para a sua vida, é o que a palavra de Deus nos garante. Querido, faça como o apóstolo Paulo, fale a Deus das suas frustrações. Quem nunca passou por uma frustração? Querido, isso parece que é frequente nos nossos dias. Quem nunca imaginou que com a sua idade você seria isso, aquilo e aquilo outro? Você olha para a sua realidade hoje e fala assim: nada aconteceu. Aí você se enche de desculpa. É por causa disso, é por causa daquilo, porque você tem que achar uma desculpa. Mais uma vez eu afirmo, as suas desculpas não fazem Deus te abençoar. Mas quando você olha para quem você é, você reconhece quem você é, você abre a oportunidade, espaço para Deus ministrar na sua vida. Você quer que Deus ministre na sua vida hoje? Quantos querem? Abra o seu coração, deixe Deus trabalhar. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos nas províncias da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos: irmãos, eu sofri demais. Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, nós passamos por isso. Ora por nós, nos ajuda. Você precisa ter a coragem de abaixar a sua guarda e mostrar quem você é. Nós passamos dificuldade como igreja, nós passamos dias difíceis, nós passamos lutas, nós passamos problemas.
mas com a força que Cristo nos dá, nós podemos vencer. Quando nós estamos juntos, nós somos melhores. Quando nós nos unimos, na verdade, ou seja, a unção flui. Provérbios capítulo 12, verso 25, a Bíblia diz: o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Tem dia, querido, que vem aquela tristeza no seu coração, aquela dor, que a vontade de desistir e tudo. O que você precisa fazer? É nesse dia que você precisa falar para o Senhor: Senhor, eu estou assim, me fala alguma coisa, põe um louvor, lê a palavra, liga para alguém, pede oração, pede ajuda. Porque às vezes a gente fica esperando assim: se Deus quiser, Ele revela para alguém para me ajudar. Deus pode fazer isso? Pode. Mas querido, me ajuda, né? Facilita as coisas, favorece para você mesmo. Deus colocou pessoas do seu lado para te abençoar. E às vezes a gente fica nessa síndrome de Adão, que só Deus vai tratar comigo. Querido, para com isso. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir através de você. Você precisa entender que Deus quer usar você, mas Ele vai usar o outro. Sabe por que a gente às vezes não quer receber a ajuda do outro? Porque a gente é orgulhoso. A gente vira e fala assim: o outro, aquele pecador, aquele falho, aquele problemático. E está todo mundo sentado em cima do rabo. Por quê? Está todo mundo, ou seja, olhando para o outro e esquecendo de si. De saber o seguinte: eu sou tão pecador quanto o outro, eu sou tão falho quanto o outro. É um pecador que carece do favor de Deus. É um pecador, na verdade, que vai ajudar o outro. Nós somos todos pecadores, nós todos somos falhos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E às vezes Deus vai usar aquele irmão que você está fazendo um julgamento errado a respeito dele. Às vezes o julgamento nem é errado, às vezes o julgamento é certo. Você vai falar assim: aquele irmão tem problema nessa área, nessa e naquela. Mas ele tem capacidade, habilidade, autoridade para te ajudar na área que você está passando problema. E aí o que é que você faz? Você reprova o irmão por causa do pecado dele. E você não percebe que você está impedindo Deus de usar a vida dele para te abençoar. Porque olha, é na sua fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Quantas vezes Deus nos dá não nos dá o que nós precisamos na embalagem que a gente não quer. Já viu isso? O povo de Israel queria um rei. Queria um rei poderoso, que pudesse libertar eles do império romano. Eles esperavam um Deus que pudesse entrar ali montado num cavalo branco. E aí Jesus entra sentado num jumentinho. Eles esperavam que Jesus reagisse com força quando eles foram prender ele. E ele se entrega. Mas que rei é esse? É o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ou seja, tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora. Você precisa, na verdade, aprender. Ou seja, a situação está difícil, procure ajuda. Romanos capítulo 7, verso 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. Meu irmão, minha irmã, fale para Deus os seus medos. O que você tem medo? 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. O apóstolo Paulo está mostrando para nós o que? O medo pode vir, mas ele não pode te travar. O medo, na verdade, ele pode, na verdade, estar assolando a sua vida, mas é por meio de um espírito de fé que você vai vencer isso. O apóstolo João vai dizer em 1 João capítulo 4, verso 8, a parte B, ele diz o quê? Porque o medo supõe castigo, mas o verdadeiro amor
lança fora todo medo. Você precisa, mas como que eu vou receber isso? Abaixa a guarda, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus na verdade liberar sobre você o favor dEle. Jeremias no capítulo 20, o verso 18, a palavra de Deus diz: Por que eu saí do ventre materno só para ver dificuldades, tristezas, e terminar os meus dias na maior decepção? Quantas pessoas estão fazendo exatamente o mesmo que Jeremias estava chorando lá e clamando? Por que disso tudo? Por que disso tudo? Não é à toa que Jeremias é o profeta chorão, estava reclamando. Mas o Senhor, na verdade, Ele se apresenta para nós. E o que o Senhor diz para nós? Não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, não temas o mar, não temas o vento, não temas nada. Porque olha, tudo isso obedecem ao meu mandar. Às vezes a gente olha para as dificuldades e a gente tem tendência a desistir. É nesse momento que você precisa se lançar diante de Deus e falar assim: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia da minha igreja, tem misericórdia de mim. Porque é nesses momentos que nós nos abrimos, que o Senhor na verdade Ele vem. Porque ali nós estamos expostos, estamos abertos, e a fraqueza que nós estamos ali expondo, elas são a porta que Deus vai agir para trabalhar na sua vida. Fale para Deus das suas preocupações. Talvez você entrou nessa noite aqui preocupado com tanta coisa que vai acontecer nos próximos dias. E o Salmo 55, verso 22, a palavra de Deus diz o seguinte: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Querido, você foi justificado pelo Senhor, você é justo. Fala para Deus das suas preocupações, conta para Ele o que você está vivendo. Quanto mais nós nos abrimos, mais nós liberamos na verdade essa tensão, mais nós aliviamos a bagagem e expulsamos esse medo. Que Deus quer mudar a sua vida hoje. Quanto mais honesto você for, mais graça de Deus você vai receber nessa noite. Quanto mais honesto você for com Deus, quanto mais você se abrir, mais Deus vai ter liberdade para vir ao seu encontro e mudar a realidade da sua vida. Meu irmão, deixe hoje, abandone hoje o orgulho, o medo. Querido, Deus quer tocar a sua vida e transformar a sua vida de uma forma, ou seja, impressionante. Ah, pastor, mas eu já fui muito ferido, eu já sofri demais, eu não me aguento mais. Querido, olha, a vida machuca, não tem como, a vida machuca. Deus cura. Então, ou seja, qual verdade que você vai se apegar? Eu vou me apegar nessa verdade: Deus, Ele é cura, Deus me cura, Deus pode transformar a minha vida hoje. Você crê nisso, querido? Se você crê, diga assim: eu creio. Aleluia. Eu quero terminar, na verdade, contando uma história para você nessa noite. Quero terminar contando uma história da Bíblia, a história de Jacó. Jacó era um homem enganador. Esse é o significado do nome dele, e essa foi a principal característica dele, até o dia que ele se encontrou com Jesus. Até que o dia que ele se encontrou com o anjo do Senhor. Ele passou a sua vida inteira fazendo o quê? Conspirando contra as pessoas. Ele enganou seu pai, enganou seu irmão, e por causa disso isso só trouxe problema para a vida dele. Chegou um momento que ele recebeu um recado: o seu irmão está vindo ao seu encontro e ele vai matar você.
Ele manda uns agradinhos por mão lá para tentar resolver o negócio. E sabe qual foi a resposta que ele recebeu? Beleza, eu estou indo com 400 homens. Ou seja, era para arregaçar. E aí, ele percebe o quanto que aquilo, tudo que ele tinha feito, não tinha adiantado nada. Ele começa a perceber o quanto ele era impotente. E aí ele pega a sua família, as suas riquezas, manda atravessar o vale de Jabote, e ele fica ali para esperar o seu irmão. Ou seja, meu irmão vai vir, vai me matar só eu. Mas naquela noite algo aconteceu. Enquanto ele fugiu, enquanto ele deu desculpa, enquanto ele fez tudo de errado na vida dele, nada aconteceu. Mas na hora que ele começa a reconhecer a sua fraqueza, naquela noite, o anjo do Senhor apareceu para ele. O anjo do Senhor apareceu para ele. E quando ele viu aquilo, ele falou assim: eu não largo você enquanto você não me abençoar. Eu não largo o Senhor enquanto você não me abençoar. O anjo falou: beleza. E eles lutaram aquela noite inteira. Você vive a sua vida aí. Eu estou tentando fazer atividade física. A gente faz ali meia hora, 30 minutos, 1 hora por dia. Alguns dias da semana, aí chega o final de semana, você está tudo doído, ai, morrendo. Mas foi só um pouquinho. É o que? É a sua fraqueza. O Jacó lutou com o anjo a noite toda. E aí chegou um momento que o anjo falou assim: tá bom. Meu filho, eu tenho que ir. Ele falou assim: eu não deixo enquanto você não me abençoar. E aí o que o anjo fez? Tocou na perna dele. Tocou na perna dele, na musculatura da coxa dele. E foi embora. E a partir de agora, o Jacó começa a mancar. Mas ele não foi só isso. O anjo falou assim: o seu nome agora não vai ser mais Jacó, o seu nome vai ser Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Querido, o que significa isso? Deus tocou na verdade a força de Jacó, o músculo da coxa, um dos mais fortes da musculatura humana. Deus tocou e transformou aquilo no quê? Numa fraqueza. E ele passou a mancar. E agora, ele não ia poder mais fugir. Agora ele estava mancando. Ele está limitado. Ele vai ter que enfrentar o seu irmão. Ele vai ter que enfrentar os seus problemas. Ele jamais poderia fugir. E isso forçou Jacó, agora Israel, a fazer o quê? A depender de Deus. A dizer: eu não posso mais. Se o Senhor não me ajudar, o Esaú vai me matar. Se o Senhor não me ajudar, eu não posso fazer. Querido, se você quer que Deus, na verdade, nessa noite o abençoe, você precisa estar disposto a permitir que Ele marque a sua vida, que Ele marque você pelo resto da sua vida. Nessa noite Deus quer marcar a sua vida. Deus quer hoje, na verdade, Ele quer tocar a sua vida por completo. Eu quero orar por você, querido. Quantos querem receber de Deus essa noite? Quantos querem, na verdade, receber Jesus na sua vida e falar assim: Jesus, toca a minha vida, toca o meu corpo, toca minhas fraquezas, toca a minha vida. O que você precisa ter em mente? O que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios capítulo 2, 19. É a 4ª vez que eu repito esse versículo. 2 Coríntios capítulo 12, 19. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. 2 Coríntios capítulo 13, verso 4. Pois na verdade fui crucificado
pois na verdade fui crucificado em fraqueza, mas vivo pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Você precisa nessa noite abrir mão, na verdade, dessa sua autodefesa e deixar Deus trabalhar na sua vida. Quantos querem ser tocados nessa noite? Fica de pé no seu lugar.